a nossa apresentação de hoje. Não sei se Lari quer falar alguma coisa antes ou se eu já começo. Eu ia te apresentar, mas estava todo mundo aqui, mas deixa eu apresentar, porque vai ficar gravado bonitinho. A doutora Luana Sarmento é médica, ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal pela USP de São Paulo e médica da maternidade Climério, e realiza também exames em outras instituições, no Diagnosom. Tem aí uma linda carreira começando, e é um prazer ter você aqui, ver assim, o carinho que os pacientes têm quando passam por você, de atenção e tudo. Então, para a gente é uma honra ter você aqui com a gente hoje para poder fazer a sua apresentação sobre NIPT. A palavra é sua, Luana. Obrigada, Lari. Obrigada pela apresentação, pelas palavras, pelos elogios. Quero já agradecer novamente, né, pela oportunidade para a gente discutir esse tema. Como o Lari falou, eu me chamo Luana Sarmento, sou especialista em medicina fetal e atuo nessa área aqui na maternidade Climério de Oliveira. Então, esse tema que a gente selecionou para discutir hoje, do teste pré-natal não invasivo, ele é um tema super atual, que ocupa um espaço enorme nas discussões de congressos, simpósios da medicina fetal já há alguns anos, e ele é um exame que vem ganhando uma popularidade muito grande à medida que o tempo vai passando, e a ideia é a gente trazer a perspectiva da medicina fetal em relação ao teste pré-natal não invasivo, então as indicações, a interpretação e mesmo as limitações que esse exame tem. Antes de entrar especificamente no tema do teste pré-natal não invasivo, eu vou comentar rapidamente sobre alguns outros tópicos que estão diretamente relacionados ao teste pré-natal não invasivo e que vão ajudar a contextualizar esse exame, até para entender melhor como ele funciona e o que a gente pode interpretar a partir dos resultados dele. O primeiro desses tópicos é em relação à medicina fetal, né? Como é que a gente atua. Então, é uma área de atuação diretamente ligada à obstetrícia, ela é também conhecida como medicina materno-fetal, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, esse é o termo mais utilizado do que apenas medicina fetal. É uma área que tem, obviamente, um compromisso com o bem-estar do binômio mãe e feto, né, com o objetivo de trazer saúde para ambos, e é uma área que teve uma evolução muito rápida e muito robusta, principalmente a partir da década de 90, que foi impulsionada por avanços nas técnicas, nas tecnologias de exames ultrassonográficos, que permitiram que a gente pudesse acessar a cavidade uterina e entender melhor o desenvolvimento daquele bebê durante a gravidez. Além disso, as técnicas de diagnósticos moleculares, que também auxiliaram muito. Então, ambos esses desenvolvimentos, que foram muito acelerados a partir da década de 90, fizeram com que a gente pudesse ter diagnósticos cada vez mais precisos e também mais precocemente no evoluir da gestação, nos dando oportunidade para intervir e aconselhar as pacientes cada vez de forma mais detalhada mesmo, com mais segurança em relação àqueles possíveis diagnósticos. Ô, Luana, eu acho que sua tela não está compartilhada. Não tá? Para mim está compartilhada. Vocês estão vendo a tela? Não, a gente agora sim. Agora sim. Veio. Então, deixa eu só voltar. Na verdade, foi só... Essa aqui era a introdução, a telinha da medicina fetal e o que eu estava falando. Tudo tranquilo? Sim, tá ótimo. Pronto. O segundo tema que eu quero comentar brevemente, correndo aqui o risco de ser muito básica e óbvia, já que estamos com uma plateia de geneticistas e residentes, é o tema das cromossomopatias. É um tópico. Então, cromossomopatias são doenças... Acho que alguém está com o microfone aberto. Que podem ser numéricas ou estruturais, sendo que as numéricas são aquelas que afetam o número dos cromossomos e as estruturais são aquelas que afetam a estrutura de um cromossomo, podendo ser, entre outras, translocações, deleções, inversões, etc. A prevalência das cromossomopatias é considerada alta, está aqui como 1 para 600 nascimentos em algumas referências, mas a gente sabe que, inclusive, ela é mais alta se a gente incluir nessa conta aqui os casos de abortamento de primeiro trimestre, que não vão entrar, obviamente, nessa estatística dos nascimentos. E são doenças que, em geral, têm consequências importantes
para os indivíduos afetados. Então, podem ocorrer abortamentos, óbitos fetais, malformações estruturais importantes, defeitos em relação a desenvolvimento de sistema nervoso central, com retardo neurológico. Então, em geral, as cromossomopatias trazem consequências graves e, por isso, a sua importância em relação à investigação e acompanhamento. Tem dois pontos importantes em relação às cromossomopatias para trazer. Esses são gráficos retirados do Tratado de Medicina Fetal da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Associações Ginecologistas e Obstetras, que são a sua relação tanto com a idade materna quanto com a idade gestacional. Então, em relação à idade materna, a gente tem um comportamento conhecido, principalmente das trissomias, do cromossomo 13, 18 e 21, que elas têm um aumento da sua incidência com o avançar da idade materna. E isso por conta de mecanismos de não disjunção meiótica, que são muito mais frequentes nas mulheres acima dos 35, principalmente acima dos 40 anos. E em relação às triplodias e às aneuplodias dos cromossomos sexuais, como o Turner e as outras, a gente já não vê essa relação com a idade materna, né? Não há uma associação dessas cromossomopatias com a idade materna. E em relação à idade gestacional, a gente vê para praticamente todas as cromossomopatias uma relação inversa, ou seja, à medida que avança a idade gestacional, a gente tem uma redução da incidência das trissomias, das triplodias e da aneuplodia do cromossomo X, né, a monossomia do X. Isso porque a gente tem uma taxa, uma perda fetal esperada por conta das próprias alterações dessas cromossomopatias. E isso a gente não vê de forma tão acentuada em relação às outras aneuploidias de cromossomos sexuais que não síndrome de Turner, que a gente vê mais ou menos uma frequência estável, depender da idade gestacional, né? Não há uma influência, já que não há uma taxa de perdas tão alta como nas outras cromossomopatias. E aqui, simplesmente para ilustrar as alterações cromossômicas sobre as quais eu comentei, que são, então, as trissomias dos cromossomos 21, 18 e 13, síndromes de Down, Edwards e Patau, a monossomia do X, que é a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, que é o XXY, e também conhecidos como superfêmea e superhomem, o XXX e o XYY. Essas alterações cromossômicas em conjunto representam mais de 95% de todas as alterações genéticas em fetos, e daí a sua importância. Bom, agora para entrar no tema mais diretamente ligado à aula, que é o tema do teste pré-natal não invasivo, vou falar um pouco sobre o DNA fetal livre. Então, esse conceito de que existe DNA livre, circulante na corrente, ele é um conceito já antigo. E em relação à gravidez, a gente pôde saber, ao longo do tempo, que existe uma fonte materna para esse DNA livre e uma fonte fetal. Sendo que, em relação à fonte materna, a principal são células hematopoéticas, então a apoptose dessas células, que acabam liberando o DNA da mãe, né, dessas células na circulação, e uma fonte fetal principal, que seria a partir de apoptose de células placentárias, células do sincício trofoblasto. Existe uma outra fonte fetal para o DNA livre na circulação da gestante, né, da mãe daquele bebê, que seria a apoptose de eritroblastos, que aí sim poderiam passar nesse DNA livre, poderia passar a placenta, a barreira placentária e ser encontrado no sangue da mãe, mas é uma fonte muito menor, de forma que, em geral, a gente considera que as células que liberam o DNA fetal, na verdade, são células placentárias, é um DNA placentário. Na grande maioria das vezes, o feto e a placenta têm o mesmo DNA, já que eles se originam da mesma célula. Entretanto, e eu vou comentar sobre isso mais para frente, existem situações em que há uma discordância desse DNA da placenta e do bebê, e isso pode levar a alguns erros no exame, e isso precisa ser levado em consideração. Um outro conceito importante dentro do DNA fetal é o da fração de DNA fetal livre, conhecida como fetal fraction, vocês vão ver em alguns trabalhos como FF, que nada mais é do que a proporção de DNA fetal livre em relação ao DNA total livre, né? DNA fetal sobre o DNA total. E na maioria dos trabalhos, eles falam que ali, ao final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, essa fração está em torno de 8% a 13%. Mas variações aqui dessa fração também podem influenciar no resultado do exame, e eu vou comentar um pouquinho sobre isso também mais para frente.
Importante falar que o DNA fetal livre é muito fragmentado, são segmentos pequenos, em torno de 50 até 200 pares de base, e o padrão de fragmentação desse DNA fetal também é característico. Então, tanto o tamanho quanto a forma vão ajudar as técnicas diagnósticas a diferenciar esse DNA total, né, o fetal e o materno. Então, são essas formas que as técnicas têm de separar o DNA fetal do materno. Ele está presente na circulação materna a partir de 5 semanas de gravidez, alguns trabalhos já identificaram, mas principalmente a partir de 7 semanas, e a concentração do DNA fetal na circulação materna aumenta com a idade gestacional. Esse trabalho que eu referenciei aqui embaixo, mostrou que entre 10 e 20 semanas, essa concentração de DNA fetal aumenta mais ou menos uma taxa de 0,1% por semana, sendo que entre 20 e 40 semanas é uma taxa mais rápida, maior, né, de 1% por semana. Isso principalmente por conta de uma massa placentária maior, que você vai ter em idades gestacionais mais avançadas, que, portanto, vai fornecer mais DNA livre na circulação da mãe. Um outro ponto importante para comentar é que o DNA fetal livre praticamente desaparece da circulação materna imediatamente após o parto. Os estudos falam que em cerca de 2 horas após a dectação, né, a saída da placenta, você já não tem mais não se encontra mais DNA fetal livre, circulante. Isso é importante para a gente entender que gestações anteriores não vão ter influência na realização do teste pré-natal não invasivo numa gestação atual. Sobre fatores que impactam a fração de DNA fetal e que podem impactar o resultado desse exame. Aqui estão ilustrados 4 desses fatores, que são os mais importantes, e eu vou comentar um pouquinho sobre cada um. Então, em relação à idade gestacional, é mais ou menos o que eu comentei durante o slide anterior, que em idades gestacionais muito precoces, você tem uma fração fetal muito baixa, e isso pode levar, inclusive, a um resultado falso negativo ou um resultado de no call, né, que é você não ter o resultado. Então, se recomenda que os exames de teste pré-natal não invasivo sejam feitos a partir de 10 semanas, isso independente da técnica, independente do laboratório. Em relação à coleta e transporte da amostra, esse é um ponto importante, que também pode influenciar na fração de DNA fetal e daí no resultado do exame. E geralmente o provedor, o laboratório que está fazendo que vai analisar, né, aquela amostra que vai fazer o exame, ele indica como deve ser coletado, como deve ser armazenado e transportado essa amostra. Então, existem tubos específicos, existem alguns tubos que você não precisa congelar nem armazenar, você mantém em ar ambiente, né, em temperatura ambiente, no tubo específico. Já em outras circunstâncias, você vai precisar centrifugar e congelar para só depois analisar. Então, é importante observar que essas questões podem influenciar no resultado do exame e seguir direitinho o protocolo de cada provedor. Em relação à obesidade, é um ponto bastante importante, e eu trouxe aqui esse gráfico que foi retirado do estudo que está referenciado aqui embaixo, que foi um estudo feito pelo grupo do professor Nicolaides, da Fetal Medicine Foundation, com mais de 2.000 pacientes, e mostrou que a fração fetal livre, né, o DNA fetal livre, diminui muito substancialmente com o avançar, com o aumento do peso materno, e isso é muito mais evidente em mulheres com mais de 100 quilos. E existem várias justificativas, várias teorias para explicar essa redução. Uma delas, talvez a mais óbvia, seja de que você tem uma fração fetal mais ou menos constante, numa mesma idade gestacional entre mulheres de diferentes pesos, sendo que para uma mulher mais obesa você vai ter um volume plasmático muito maior. Então, você tem uma diluição, né, uma redução dilucional dessa fração de DNA fetal. Além disso, alguns estudiosos apontam que as mulheres obesas, elas têm um turnover de adipócitos maior. Então, você vai ter uma lise desses adipócitos com liberação de DNA fetal, de DNA materno, e aí, proporcionalmente, o DNA fetal, ele também fica menor em relação ao DNA total. Seria uma causa. Outros autores apontam para questões inflamatórias, já que mulheres obesas têm mais questões inflamatórias associadas, e isso poderia também interferir no resultado do exame. De forma que, em geral, para mulheres acima de 80 a 100 quilos, a gente sabe que existe um risco de no call, né, de você não ter o resultado, e isso precisa ser informado à paciente antes dela fazer o exame, se submeter ao exame.
E o último dos fatores que pode impactar na fração de DNA fetal é o próprio cariótipo do bebê. Existem diferenças de fração fetal a depender do cariótipo. Por exemplo, fetos com síndrome de Down têm uma fração de DNA fetal muito maior do que mesmo fetos euploides, e talvez isso justifique a taxa de detecção da síndrome de Down ser a maior taxa em relação às outras cromossomopatias pelo NIPT, porque tem mesmo uma fração fetal maior. Já, por outro lado, a síndrome de Edwards, a síndrome de Fatal, as trissomias do 18 e do 13, tem uma fração fetal muito menor mesmo do que os fetos euploides, o que provavelmente está relacionado a uma massa placentária menor, portanto, uma liberação menor de células de DNA proveniente dessas células placentárias na circulação da mãe. De forma que, muitas vezes, quando a gente tem uma fração de DNA baixa, quando a gente tem um resultado de no call, né, que é sem resultado, a gente acende uma luzinha porque existe a possibilidade maior de que aquele resultado não encontrado seja de um feto aneuploide, principalmente síndromes de Edwards e Fatal. De forma que, em geral, por conta dessas questões, a fração fetal mínima indicada para que você confie no resultado do NIPT é de 4%. E quanto maior, melhor. Geralmente, ali em torno de 8% ou 10% seria o ideal. E um outro tópico que eu gostaria de comentar antes da gente entrar especificamente no NIPT é sobre o rastreio das cromossomopatias. Então, brevemente, o que é uma técnica de rastreio? É uma forma de você selecionar, dentro de uma população geral, uma subpopulação que esteja sob risco maior de acometimento por uma determinada condição que você está avaliando. E essa subpopulação vai se beneficiar de exames adicionais, geralmente mais complexos e mais custosos, de forma que você analisa toda a população, você beneficia toda a população a partir de uma análise mais específica de apenas um segmento da população. Em relação às cromossomopatias, há algumas formas de rastreio e elas foram mudando de acordo com a evolução do conhecimento e de tecnologias para ilustrar. Por exemplo, há cerca de 20 anos, todas as mulheres com idade acima de 35 anos eram consideradas mulheres com alto risco para cromossomopatias, e para essas pacientes era indicado um exame invasivo para diagnóstico de cromossomopatias, como, por exemplo, a biópsia de vilo corial ou a amniocentese. A gente sabe que a idade materna é um fator importante, mas não justifica a gente fazer exame invasivo em todas as mulheres acima de 35 anos. A gente vai ter um valor preditivo positivo muito baixo da idade materna como forma de rastreio. Uma outra forma de você rastrear, de você dizer que a paciente tem alto risco, são pacientes com antecedentes de trissomia, porque a gente sabe que uma pequena parcela das pacientes que têm filhos com síndrome de Down pode ter uma translocação balanceada e esse risco ser recorrente, né, de você ter cromossomopatias em outros filhos. Há um tempinho atrás, talvez aí há uns 10 anos, o principal momento de rastreio de cromossomopatias durante o pré-natal, durante a gravidez, era no segundo trimestre, onde a gente fazia o ultrassom morfológico do segundo trimestre, avaliando alguns marcadores ultrassonográficos que podem estar presentes em fetos com cromossomopatias, como, por exemplo, o osso nasal ausente, a prega nucal espessada, uma pielectasia, que é a dilatação das pelvis renais, e outros marcadores que são mais comuns, mais frequentes em fetos com trissomias ou outras cromossomopatias. E também exames laboratoriais, como, por exemplo, o estriol, alfa-fetoproteína, que poderiam ajudar nesse rastreamento. E, mais recentemente, a gente tem implementado estratégias de rastreio já no primeiro trimestre, que têm se mostrado muito mais eficientes, com uma taxa de sensibilidade maior e uma taxa de menor. Então, a gente faz ultrassom morfológico de primeiro trimestre, onde a gente avalia marcadores, são outros marcadores em relação ao morfológico do segundo, mas são marcadores ultrassonográficos, que vão estar alterados, né, nesses fetos sob maior risco de cromossomopatias, e também existem exames laboratoriais que a gente colhe e que nos ajudam a organizar esse rastreio e torná-lo mais sensível, com a menor taxa de falsos positivos. Então, o que a gente faz hoje em relação a cromossomopatias, o que a gente deveria fazer, é o rastreio combinado, onde a gente avalia dados da mãe, como a idade, a etnia, ali faltou uma vírgula, um antecedente de trissomias, a gente dosa, faz a dosagem desses exames laboratoriais, que são o beta-HCG livre
e o PAPPA, que é a proteína A plasmática associada à gravidez, que vão ter performances, eles têm resultados diferentes, né, em relação a fetos euploides e aneuploides. Por exemplo, em fetos com síndrome de Down, a gente tem um aumento muito importante da fração livre do beta-HCG e uma redução substancial do PAPPA, diferente, por exemplo, de fetos com síndrome G do adisipatal, que tem tanto o beta-HCG livre quanto o PAPPA reduzidos. E a gente faz a pesquisa desses marcadores ultrassonográficos, como a translucência nucal, que é o mais importante, o mais estudado, que já é feito há muitos, muitos anos, a frequência cardíaca fetal, a avaliação do osso nasal, do ducto venoso e da válvula tricúspide. E aí, a gente usando todos esses dados em conjunto, a gente consegue uma boa taxa de detecção com uma taxa de falsos positivos aceitável. E é isso que eu mostro aqui nessa tabela, que foi retirada também daquele tratado de medicina fetal da Febrasco, onde, para ilustrar, eu consigo mostrar as taxas de detecção de trissomia do cromossomo 21 a depender do método de rastreamento. Então, por exemplo, se eu usar apenas a idade materna, eu vou detectar apenas 30% dos casos de síndrome de Down. Se eu acrescentar a idade materna à translucência nucal, eu melhoro muito a minha taxa de detecção, a minha sensibilidade, para 75%. Mas eu ainda deixo de detectar 1/4 dos casos de síndrome de Down. Se eu acrescento a idade materna e a translucência nucal, os marcadores bioquímicos do primeiro trimestre, beta-HCG livre e PAPPA, eu já melhoro substancialmente a minha taxa de detecção para 90%, mantendo uma taxa de falsos positivos de 5%. E se eu introduzo, além da translucência nucal, da bioquímica e da idade materna, os marcadores ultrassonográficos adicionais, que são aqueles que eu comentei, osso nasal, ducto venoso, eu consigo melhorar um pouco mais a minha sensibilidade para até 96%, segundo alguns estudos, e reduz a minha taxa de falsos positivos. Mas aqui é importante a gente sinalizar que não são todos os ultrassonografistas que estão habilitados a utilizar esses marcadores adicionais, porque requer uma habilidade maior, uma expertise, você precisa ter sido avaliado pela sociedade da Fetal Medicine Foundation, e eles têm que aprovar a sua habilitação para que você possa utilizar esses marcadores. De forma que a gente pode considerar como uma forma de rastreio geral, apenas a translucência nucal e idade materna e os marcadores bioquímicos do primeiro trimestre, com a detecção de até 90%, né, cerca de 90% dos casos de síndrome de Down. Aqui foi para mostrar como a gente inclui todos esses dados, né, maternos, do exame de ultrassonografia e bioquímicos e calcula um risco junto, né? Para isso a gente usa esse algoritmo da Fetal Medicine Foundation, que foi desenvolvido, está disponível na internet, inclusive aqui é um print da tela na internet, você pode baixar o software ou usar mesmo o cálculo na internet. Então aqui a gente tem todos esses dados que eu comentei para inserir e outros, né, que são os que são que tem influência para risco de cromossomopatias. Então, aqui em cima, né, se você tem ou não a bioquímica do primeiro trimestre, se você tiver aqui embaixo, você coloca os valores. Nessa parte do meio aqui da tabela são as características maternas, então a idade, o peso, a etnia, se é uma gestação simples ou gemelar, se tem antecedente de cromossomopatias, algumas patologias médicas que podem influenciar, a história obstétrica, e aqui embaixo a parte dos exames, dos marcadores ultrassonográficos, né, o tamanho do bebê, que é para a gente conferir o tempo de gravidez, a translucência nucal, a frequência cardíaca. No software, quando você faz o download, se você tiver sido habilitado pela FMF, ele também lhe dá a permissão para usar o osso nasal, o ducto venoso e a tricúspide, mas na internet a gente vê que ele não libera, uma vez que está disponível para todo mundo fazer esse uso desse algoritmo. E aí, no final, você aperta esse botãozinho aqui, calcular o risco, e ele te dá um risco numérico. 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 3000. E aí você avalia se esse risco é alto, baixo ou intermediário. Em geral, é claro que cada sociedade pode determinar pontos de cortes diferentes, mas em geral, considera-se um alto risco de cromossomopatias aquelas pacientes que têm riscos maiores do que 1 para 100. Então, 1 para 20, 1 para 10, 1 para 30, seriam pacientes consideradas de alto risco. E pacientes com risco menor do que 1 para 1000, né? 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 3000, pacientes com baixo risco para cromossomopatias. E aí, bom, conversamos
sobre alguns temas, vamos entrar agora diretamente no tema do teste pré-natal não invasivo, ou NIPT, né, que é o nome mais popular. Você também vem do inglês, Non-Invasive Prenatal Testing, que é teste pré-natal não invasivo. Você também pode utilizar a nomenclatura de NIPS, que em vez de testing você substitui para screening, sendo que isso é mais nos Estados Unidos. Acabou que o NIPT é mesmo o nome mais popular, e você pode também referir-se ao NIPT como DNA fetal livre ou cell-free DNA, como a gente vê em alguns congressos e alguns trabalhos. É uma técnica de rastreio, de forma que todas as vezes que eu detecto uma alteração, um alto risco para alterações, eu preciso confirmar aqueles achados com uma técnica diagnóstica. Então, apesar de ser um exame com uma alta sensibilidade, uma baixa taxa de falsos positivos, ele pode incorrer em alguns erros, tem algumas circunstâncias específicas, e por isso ele não é considerado ainda uma técnica diagnóstica. Talvez venha a ser com o avançar das tecnologias, mas por enquanto ainda é uma técnica de rastreio, e isso é muito importante que seja conversado com as pacientes. Ele pode ser realizado a partir de 10 semanas de gravidez, isso para qualquer método, independente de qual seja ele, coletado a partir de sangue periférico, e não precisa nenhum preparo específico, não precisa de jejum, nem nada do tipo. A maioria dos laboratórios dá o resultado em 5 a 7 dias, mas isso é importante ver com cada laboratório. E como eu comentei anteriormente, a fração fetal mínima é de 4%, para que você possa confiar no resultado daquele exame. E é importante que no seu resultado venha escrita a fração fetal daquele exame. Isso é uma exigência de alguns anos para cá. Nos primeiros exames relatados há cerca de 10 anos, isso não era presente. 2 pontos muito importantes para comentar sobre o NIPT são esses 2 últimos que eu deixei aqui em negrito. O primeiro deles é que é um exame que requer um aconselhamento pré e pós-teste. Então, é importante que a paciente entenda o que é aquele exame, que ele é opcional, o que ele vai avaliar, o que eu vou fazer se ele me der um alto risco, o que eu vou fazer se me der um baixo risco, quais são as limitações, o quanto eu confio naquele resultado, seja ele positivo ou negativo. Isso é fundamental para que a paciente possa decidir se ela quer fazer esse exame. E isso é ainda mais fundamental para a gente aqui no Brasil, uma vez que esses exames são exames caros, que não estão disponíveis no SUS, que a paciente vai ter um custo importante ao optar por fazer esse exame. Então, ela precisa entender tudo que pode estar associado ao resultado daquele exame. E outro ponto muito, muito importante é que ele não substitui os exames de ultrassonografia. As ultrassonografias obstétricas, elas têm inúmeras funções, e apenas uma delas é fazer o rastreio de cromossomopatias. A gente avalia a viabilidade da gravidez, se existe ali, em primeiro lugar, uma gravidez, se é uma gestação de gêmeos ou não. Se for de gêmeos, a gente vê se tem uma placenta ou 2, o que muda totalmente o segmento daquela gravidez. A gente avalia o peso do bebê, o líquido, a placenta, e a gente avalia, inclusive, a ocorrência de malformações, coisa que o NIPT não vai me dizer. Por mais que sejam malformações que sejam sugestivas de uma cromossomopatia, o NIPT só vai me dizer que é a cromossomopatia. Então, o exame de ultrassom é muito importante para a avaliação daquela gravidez e daquele feto em desenvolvimento. Além de fazer rastreio de cromossomopatias, a gente também pode fazer rastreio de pré-eclâmpsia, também faz rastreio de parto prematuro, e isso o NIPT não vai fazer para a gente, certo? Então, é importante a gente entender, ter em mente que o NIPT vai ser um exame complementar e que ele é opcional para as pacientes. Em relação às técnicas, a metodologia do exame, existem 3 técnicas, sendo que 2 são muito parecidas, que são essas 2 primeiras, o shotgun sequencing e o targeted sequencing, e a terceira, que é um pouco mais diferente, que é a técnica dos SNPs. De forma bem resumida, bem básica, as 2 técnicas iniciais, elas avaliam a quantidade proporcional de fragmentos dos cromossomos de interesse. Então, por exemplo, no bebê que tem a síndrome de Down, você vai ter uma quantidade maior
de fragmentos do cromossomo 21 na circulação materna. E a partir daí você consegue inferir um risco maior para síndrome de Down ou para outra cromossomopatia daquele cromossomo de interesse. E a diferença principal da técnica de shotgun para a técnica do targeted é que na shotgun você faz um sequenciamento massivo de mais de milhares de milhões de fragmentos aleatórios, e a partir daí você vai conseguir montar, fazer o seu cálculo em relação à proporção do DNA daquele cromossomo que você está buscando. Já no targeted, você faz uma etapa anterior a essa etapa do sequenciamento de milhares de fragmentos, para que você tenha um sequenciamento apenas dos fragmentos relacionados aos cromossomos 21, 18, 13, de forma que acaba sendo um exame que tem um resultado um pouco mais rápido, muitas vezes mais barato do que a técnica do shotgun. Já na técnica dos SNPs, né, os SNPs são, numa tradução livre aqui, polimorfismos de nucleotídeos únicos, que existem em todos os seres vivos, e existe um padrão comum, e também existem variações de cada indivíduo. Para fazer a técnica do SNP, você precisa comparar os padrões dessas alterações de nucleotídeos únicos do DNA do bebê com o DNA da mãe. E a partir dessas diferenças e quantidades aumentadas ou reduzidas de um determinado segmento daqueles SNPs, você consegue inferir sobre riscos de alguma cromossomopatia. É importante comentar que a técnica do SNP, ela tem algumas restrições em relação às outras duas técnicas, né, do shotgun e do targeted sequencing, as técnicas de sequenciamento, principalmente em relação a doadoras de gestações que foram provenientes de doação de óvulo, uma vez que você não vai ter o DNA materno, né, o DNA materno vai ser diferente do DNA da mãe biológica daquela gravidez, e você não vai conseguir fazer aquela comparação. Assim como triploidias também, a gente só vai conseguir avaliar a partir das técnicas de SNPs e não nas técnicas de sequenciamento. Então, existem particularidades, é importante a gente entender, quando a gente vai solicitar esse exame para um paciente, qual laboratório que a gente está solicitando e qual é a metodologia usada por ele, para a gente poder saber se determinadas cromossomopatias que a gente está investigando vão poder ser avaliadas por aquele método que vai ser utilizado. Aqui para falar da performance do exame do NIPT para a detecção das principais cromossomopatias, né, que são avaliadas pela maior parte dos exames. Esses resultados foram tirados da última meta-análise a respeito do tema, que foi a meta-análise de 2017, daquele grupo do professor Nicolaides, que mostrou, com mais de 200 mil casos, com mais de 200 mil gestações, e mostrou uma taxa de detecção para a síndrome de Down maior do que 99%, para a síndrome de Edwards de 98,2% e para a síndrome de Patau de 99%, com uma baixíssima taxa de falsos positivos. Para a síndrome de Turner, já uma taxa de detecção um pouquinho menor, com uma taxa de falsos positivos um pouquinho maior, mas ainda uma performance bastante razoável. E para outras síndromes de cromossomos sexuais, uma taxa de detecção de 100%, praticamente sem falsos positivos. Uma ressalva importante acerca dos resultados dessa meta-análise, ressalva essa que é mostrada em diversos outros trabalhos que falam sobre essas taxas de detecção, é acerca das taxas de falhas do teste. Então, como eu falei anteriormente, existem exames que não trazem resultado, e por questões que eu também comentei anteriormente, a gente sabe que existe um risco maior de aneuploidias nessa porcentagem de exames que não resultou, que não trouxe resultado. E aí, quando você leva em consideração as taxas de falhas do teste, essa taxa de detecção, ela diminui. Então, nesse estudo, especificamente, eles excluíram todos os estudos que havia mais de 85% de resultados e que não conseguiam saber o desfecho, mas eles não levaram em consideração as taxas de falhas do teste. E aqui, a seguir, eu trago uma outra tabela que mostra um outro estudo que evidenciou essas taxas de detecção com as taxas de falhas. A gente vê que continuam taxas de detecção muito boas, com uma taxa de falso positivo baixa, mas que reduz em relação à taxa de detecção se a gente não levar em consideração as taxas de falhas. Para a síndrome de Down, continua num patamar excelente,
acima de 98%, com 1% de falsos positivos, que é muito maior do que aquele 0,04, se você não levar em consideração. Para síndrome de Edwards, um pouco menos, para Patal, ainda menos, mas ainda a gente considera que é uma taxa de detecção excelente. Mas é importante que a gente observe essa performance quando a gente vai comentar para o paciente a respeito do exame, né? Indicações e limitações daquele exame. Entrando agora nas causas de falha do método. Então, a principal causa de falha é a baixa fração fetal. E isso geralmente vai vir indicado, deveria vir indicado no seu resultado, e a gente considera que mais de 50% dos exames que falham por uma fração fetal abaixo de 4%. Uma outra causa de falha seria um número insuficiente de fragmentos sequenciados, de forma que a análise ela não possa ser feita, ele não consegue chegar a nenhum resultado, porque não houve um sequenciamento adequado dos fragmentos para que ele possa fazer aquela contagem, aquela proporção dos fragmentos de cromossomos de interesse. Uma outra causa possível para a falha do método, para você ter um no-call, é a existência de alta homozigosidade naquela amostra, que pode ser principalmente por existência de dissomia uniparental, quando os dois cromossomos herdados são de apenas um dos pais, e também a consanguinidade. Você vai ter regiões muito semelhantes nos cromossomos, e para que o teste consiga fazer suas interpretações, é preciso que haja uma heterozigosidade, até para que ele possa separar, né, conseguir identificar o que é materno, o que é fetal. E aí, com regiões de alta homozigosidade, ele não consegue fazer essa análise e acaba resultando como no-call. Qual a conduta nesses casos de falha do método? Em geral, a gente orienta a repetir, porque os estudos mostram que quando você repete o NIPT, você consegue um resultado, num caso de falha anterior, você obtém um resultado em 60% a 80% das vezes. Agora, para causas de falsos positivos. Existem algumas causas relacionadas. A principal delas, a mais frequente, é o mosaicismo confinado à placenta. Então, como eu comentei no início da apresentação, existem algumas situações em que você tem feto e placenta com DNAs diferentes. E aí, por exemplo, se você tem um bebê que tem um mosaicismo na placenta, como as células placentárias são as que estão fornecendo o DNA livre à circulação da mãe, você vai identificar esse feto como sob risco de uma trissomia, por exemplo, e sendo que o bebê, na verdade, é um bebê euploide. Então, essa seria uma das causas de falsos positivos, a mais comum delas. Uma outra causa seriam os conhecidos como vanishing twin. Então, você tem uma gestação gemelar que em que ocorreu o óbito de um dos bebezinhos no início, ali 7, 8 semanas, mas no momento em que é colhido o NIPT, ainda existe uma massa placentária, por menor que seja, liberando o seu conteúdo, suas células e o seu DNA na corrente da mãe, e isso pode ser interpretado como um falso positivo, até porque fetos aneuploides têm um risco maior de óbito, e daí você vai ter uma chance maior de que esse DNA alterado seja desse bebê que foi a óbito no iníciozinho da gestação. Também é importante a gente entender que mosaicismo materno pode levar a resultados falsos positivos. A gente sabe que existem algumas patologias em mosaicismo que não tem alterações fenotípicas tão importantes, como, por exemplo, a síndrome de Turner, ou algumas aneuploidias outras de cromossomos sexuais, que a paciente pode não ter esse diagnóstico, e quando você faz o resultado, ele dá positivo, quando você vai confirmar, o NIPT dá positivo, quando você vai confirmar com o cariótipo, ele mostra um feto euploide, você investiga a mãe, e muitas vezes a mãe era um mosaico para aquela alteração que você encontrou no NIPT. Seria uma causa possível também. Bem como câncer materno. Alguns estudos vêm mostrando que células tumorais, né, liberam DNA livre na circulação, e esse DNA em excesso, aumentado, ele pode ser detectado pelo NIPT, mas ele não vai conseguir interpretar aquilo como DNA materno, necessariamente, a depender de em que região cromossômica ele esteja mostrando ali aquela alteração, aquele padrão de aumento do DNA, e aí você pode interpretar como um motivo e na investigação chegar ao diagnóstico do câncer materno. Uma outra causa possível para falsos positivos seriam as copy number variations maternas,
são, no caso, em que fossem por duplicações. Então, essas CNVs são variações que todos temos no nosso genoma, regiões em que a gente tem duplicação ou deleção de segmentos genéticos, né, dentro do cromossomo, e quando você tem uma duplicação importante de um segmento, você pode detectar aquilo como uma trissomia, por exemplo, depender de qual seja o cromossomo onde essa duplicação ocorra. E durante a investigação você vai chegar depois ao diagnóstico de que era um falso positivo por CNV da mãe. Assim como o tecido transplantado, por exemplo. Então, se aquela gestante ela tem um fígado ou um rim de um doador masculino, o NIPT pode acusar um feto de sexo masculino, e quando você vai ver no ultrassom, na verdade, é uma menina. Então, isso também seria uma possibilidade de falso positivo. Em relação aos falsos negativos, já muito mais raros, mas também podem acontecer. Uma causa seria o mosaicismo confinado à placenta, sendo que agora, na verdade, a placenta é euploide e o feto vai ser triploide, e você só vai conseguir chegar a esse diagnóstico quando você fizer exames ultrassonográficos que mostrem alguma alteração compatível com alguma trissomia, com alguma outra aneuploidia. Uma causa de falso negativo também pode ser a fração fetal limítrofe, mesmo que ali acima do cutoff indicado, que é acima de 4%, mas ali 4%, 5%, pode você não conseguir sequenciar fragmentos suficientes e isso levar a um resultado negativo, mas que na verdade não corresponde à realidade. E no caso das CNVs maternas, em vez de duplicação, as deleções poderiam levar a falso negativo. Só que aqui, muito mais raro, uma vez que essa deleção, o feto precisaria ser aneuploide e a deleção tinha que ser exatamente naquele cromossomo. Então, isso é muito menos frequente, mas é uma causa citada na literatura. Como estratégias de rastreio. Então, como a gente aplica o NIPT na população? A gente tem basicamente duas formas de rastreio, o rastreio universal e o rastreio de contingência. O rastreio universal seria aquele rastreio em que a gente indicaria o NIPT para toda a população, sem que antes a gente fizesse nenhum tipo de avaliação. Então, vantagens para esse rastreio, né? Seria uma alta taxa de detecção, então é um exame que tem uma sensibilidade muito boa, tem um alto valor preditivo negativo, eu vou falar um pouquinho sobre isso a seguir, portanto, você confia muito se ele vier com resultado de baixo risco, e isso possibilitaria detecção precoce e intervenções precoces. Isso é muito mais importante em países da Europa, dos Estados Unidos, em que você pode, por exemplo, interromper uma gestação de um feto com síndrome de Down, Edwards, fatal e outras alterações cromossômicas. Então, quanto mais precoce você diagnosticar, você mais precocemente também vai intervir, depender da decisão dos pais, né, naquela gestação. E como desvantagens para o rastreio universal, o primeiro e mais mencionado nos estudos é o alto custo do exame. Então, tem alguns países europeus que conseguem implementar essa estratégia para toda a população sem custo, né, pelo sistema público de saúde deles. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade para a gente. Também uma desvantagem é o baixo valor preditivo positivo do NIPT quando você faz na população geral, uma população de não alto risco. Então, você vai ter toda a população testada, você vai ter uma taxa de falsos positivos, e você vai ter um baixo valor preditivo positivo naquela população geral. Então, isso é importante levar em consideração também. Uma vez que você teste mais pessoas, você vai aumentar a quantidade de exames sem resultado, e isso vai aumentar a necessidade de outros exames e de avaliações, além de aumentar também o estresse da paciente, a angústia, se você não tiver o resultado, né? Uma outra desvantagem também citada pelos estudiosos do tema é que, uma vez que você indique esse exame universalmente, você precisaria ter um aconselhamento para todas essas pacientes, tanto antes quanto após o teste, e isso a gente sabe que não está disponível de maneira universal. Seria um contraponto importante. E no rastreio de contingência, seria uma estratégia em que a gente primeiro avaliaria a paciente com um método menos custoso, avaliaria toda a população, a partir daí a gente determina um risco para essas pacientes, e a depender do risco, eu vou encaminhar para o NIPT apenas pacientes que tenham um determinado risco de interesse, a depender da minha estratégia.
Vantagens dessa estratégia seriam um menor custo, uma alta taxa, a manutenção de uma alta taxa de detecção e uma redução importante do número de exames invasivos, né? Uma vez que eu teria que fazer exame invasivo para todas as pacientes que tivessem um resultado positivo, sabendo que a gente tem um valor preditivo positivo baixo na população geral. Como desvantagens para essa estratégia, a principal citada pela maioria dos autores é o atraso no diagnóstico, uma vez que você precisa de algumas etapas, e para muitas pacientes, essa angústia, essa demora e ter que fazer novos exames pode ser muito difícil e mesmo impossibilitar o segmento. Aqui é para mostrar a questão da performance mesmo, do valor preditivo do NIPT, se você utilizar a população geral ou se você utilizar apenas uma população de alto risco. A gente observa que o valor preditivo negativo é muito alto, tanto na população geral quanto na população de alto risco, para as trissomias dos cromossomos 13, 18 e 21 no NIPT, e mesmo para o rastreio combinado, aquela estratégia que eu falei lá no início, em que você avalia dados da mãe, dados bioquímicos e dados do exame ultrassonográfico. Então, o exame vem com um resultado de baixo risco, ele é muito confiável, baixo risco para cromossomopatias. Por outro lado, se a gente faz o NIPT na população geral, a gente tem um valor preditivo positivo de 85%, e na população de alto risco, de 95%. Isso também é válido para as trissomias do 18 e do 13, onde a gente observa que na população de alto risco, ele tem um valor preditivo mais alto do que na população geral. Isso é um dado importante também para a gente ter em mente. De forma que aqui eu trago a estratégia de rastreio da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira, para o NIPT, lembrando que a gente não tem NIPT disponível no sistema público de saúde, de forma que isso seria assim para quem puder. Então, você faria o rastreio combinado entre 11 e 14 semanas para todo mundo e dividiria a população em alto risco, risco intermediário e baixo risco. As pacientes de alto risco, para cromossomopatias, você já deveria encaminhá-las diretamente para o exame invasivo, uma vez que elas têm um alto risco, ela deveria ir para um exame diagnóstico, biópsia de vilho corial ou amniocentese. As pacientes de baixo risco não deveriam, não precisariam seguir nenhuma conduta adicional e iriam para o segmento de rotina. E para as pacientes de risco intermediário, você indicaria o NIPT. Se o NIPT mostrar um alto risco, você parte para o exame invasivo. Se mostrar um baixo risco, você volta para a rotina. E é importante salientar aqui os pontos de corte utilizados para você determinar pacientes como alto risco ou baixo risco. A FEBRASGO indica alto risco acima de 1 para 10 e baixo risco abaixo de 1 em 2.500, deixando uma ampla faixa para o risco intermediário, entre 1 para 10 e 1 para 2.500. Algumas sociedades internacionais, como por exemplo a Fetal Medicine Foundation, ela determina como alto risco maior do que 1 para 100, e como baixo risco menor do que 1 para 1.000. Então, você acaba tendo uma faixa de risco intermediário um pouquinho reduzida, e aí você indicaria o NIPT apenas para essa faixa. Em relação ao que fazer após o resultado, né? Então, se eu tenho um resultado como um alto risco para alguma cromossomopatia, eu preciso fazer um exame invasivo, um exame diagnóstico. E eu preciso obter um cariótipo banda G convencional. Aqui eu preciso ter a estrutura dos cromossomos para até entender onde podem estar as alterações. E esse teste invasivo pode ser por biópsia de vilho corial ou por amniocentese. Lembrando que a biópsia de vilho corial a gente faz mais precocemente na gravidez, ali entre 11 e 14 semanas, e a amniocentese a partir de 15 e 16 semanas. Agora, como eu vou escolher por um ou por outro? O que eu devo levar em consideração para fazer a biópsia de vilho ou a amniocentese? Se eu tenho um rastreio de alto risco, por exemplo, para a síndrome de Down, eu posso fazer logo a biópsia de vilho corial. Lembrando que, geralmente, a paciente vai fazer o NIPT ali com 10 semanas, tem um alto risco, ela vai querer esse diagnóstico o quanto antes. Então, ali com 11, 12 semanas, eu já vou fazer a minha biópsia de vilho corial. Caso ela esteja mais para frente na gravidez, ou ela queira esperar, ela também pode fazer a amniocentese e ela vai ter resultados semelhantes. Por outro lado, se eu tiver um rastreio de alto risco para síndrome de Edwards ou síndrome de Patau, eu preciso avaliar, comparar os métodos de biópsia de vilho corial e amniocentese no sentido de que pode ser um falso positivo.
E aí, se você tem um falso positivo, por exemplo, por um mosaicismo confinado à placenta, e você faz a biópsia de vilo corial, você vai ter um resultado falso positivo do cariótipo. Então, para a síndrome de Edwards e síndrome de Patau, a gente geralmente opta pela amniocentese, por mais que espere um pouco mais de tempo, né, para poder fazer esse procedimento. E em relação à síndrome de Turner, para eu decidir se eu vou fazer, se houver um alto risco, né, para a síndrome de Turner, para eu decidir se eu faço a biópsia de vilo ou a amniocentese, o que eu levo em consideração é principalmente o aspecto da translucência nucal. Então, se eu tenho uma translucência nucal muito espessa, aumentada, eu posso fazer a biópsia de vilo corial, porque isso é uma característica muito frequente na síndrome de Turner. Por outro lado, se eu tenho uma TN normal, o ideal é eu esperar para eu poder fazer uma amniocentese e não correr o risco de a gente ter um resultado falso no exame. Por outro lado, se eu tenho um resultado, um rastreio de baixo risco, eu não preciso fazer nenhuma investigação adicional, né? Essa paciente vai seguir tranquilamente e só vai fazer qualquer investigação se houver algum achado adicional pelo ultrassom. E se eu tiver um resultado de no call, eu vou repetir esse exame, já que eu vou obter um resultado entre 60% e 80% das vezes. A gente deve levar em consideração algumas questões dessa paciente que tenha tido um resultado de no call, como, por exemplo, se ela for uma paciente obesa. Nesse caso, eu não devo repetir, já que eu vou ter uma chance muito grande de que eu tenha novamente um resultado inconclusivo. Para essa paciente, eu poderia apenas manter a estratégia de rastreamento combinado, ou a depender do motivo que tenha levado ao NIPT, eu poderia já fazer invasivo. E apenas mais 2 tópicos especiais para a gente terminar essa fala longa. O primeiro deles é em relação à gemelaridade. Então, o NIPT ainda não é recomendado pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia e pelo Colégio Americano de Medicina Genética e Genômica para gêmeos. Entretanto, agora em 2019, saiu uma meta-análise daquele grupo do professor Nicolais, mostrando uma altíssima taxa de detecção para a síndrome de Down, de 98%, com a baixa taxa de falsos positivos, sendo que eles avaliaram um número razoável de pacientes, né, de gestações gemelares, aqui quase 4.000 pacientes, de forma que é um resultado bastante confiável. Entretanto, essa mesma meta-análise chegou à conclusão de que não se podia indicar o NIPT para avaliar a trissomia do 18 e trissomia do 13, por conta do número muito pequeno de casos encontrados, de forma que, em geral, a gente não recomenda. É importante observar que vários laboratórios vão fazer marketings, apelos diferentes, a depender, inclusive, da técnica. Por exemplo, o SNP, eles podem advogar que é bom para você conhecer a zigoticidade daquela gestação. Então, isso é algo também importante que você observe se for indicar um NIPT para gemelares, gestações gemelares. E o último tópico especial é em relação ao NIPT expandido, ampliado, ou de non-white, como também pode ser chamado, que tem o objetivo de avaliar, além dessas cromossomopatias que eu comentei até agora, algumas patologias adicionais. É importante sinalizar que os testes são diferentes, e não são todos eles que vão avaliar todas as patologias que eu vou comentar agora. Então, é importante checar isso também com o laboratório no qual você vai fazer, com o teste que você vai usar, quais são as patologias a mais que eles podem avaliar pela técnica que eles estiverem utilizando. Então, todas que podem ser avaliadas pelas diversas tecnologias de NIPT expandido seriam as aneuploidias comuns, que eu falei até agora, e aí de diferente as chamadas RETs, que são as trissomias, as raras trissomias de outros autossomos, como, por exemplo, do 22, do 16, e que muitas vezes acabam resultando em perdas gestacionais, em abortamentos iniciais, e aí se questiona muito qual seria a relevância de você fazer esses diagnósticos. Por outro lado, e adicionalmente, exames que poderiam ser, alterações que poderiam ser diagnosticadas por essa técnica expandida seriam as microdeleções e duplicações de variações de número de cópias, principalmente a síndrome de George, Cri-du-Chat, a microdeleção P36, as síndromes de Prader-Willi e Angelman, e alguns laboratórios incluem também a síndrome de Wolff e Hirschhorn.
Então, todas as sociedades, nenhuma delas recomenda a utilização do NIPT expandido, mas tem tido uma pressão enorme das indústrias farmacêuticas, dos laboratórios, eles vêm fazendo trabalhos e mais trabalhos, mostrando a relevância, a importância, mas ainda não é recomendado pelas sociedades. Principalmente porque tem uma baixa sensibilidade e um baixo valor preditivo positivo. De forma que você não vai confiar naquele exame se ele der positivo e você também não confia se ele der negativo. Quais seriam, talvez, indicações ou situações em que você pudesse fazer esse exame com uma indicação mais precisa, né? Talvez algumas situações em que os bebês tenham alterações, que os fetos tenham alterações ultrassonográficas compatíveis ou sugestivas de alguma dessas microdeleções, por exemplo, como a síndrome de George ou Wolff-Rist-Horn, e que a paciente não queira correr o risco de fazer o exame invasivo. Então, seria uma possibilidade. Ou uma paciente que tem uma história familiar para alguma dessas doenças que podem ser diagnosticadas pelo NIPT expandido e também não quer fazer o exame invasivo. Talvez fosse uma indicação também. E uma vez que você faça e tenha o NIPT positivo para essas microdeleções, a forma de confirmação não pode ser o cariótipo convencional, é uma forma molecular, né? O array ou o exoma. E aí, finalizando, como mensagem para casa, o que é que eu preciso ter em mente de forma básica sobre o NIPT? O NIPT é um exame de rastreio, que, portanto, requer confirmação através de um exame diagnóstico, faça durante a gestação ou após. Ele não substitui os exames ultrassonográficos, ele é uma técnica complementar, auxiliar e opcional. Existem limitações, e eu mostrei aqui apenas algumas, mas há uma série de outras questões a respeito dos resultados do NIPT e dos não resultados, e é um exame que requer fundamentalmente aconselhamento pré e pós-teste, para que se entendam questões relacionadas a esse exame. E era isso. Obrigada pela apresentação. Foi realmente muito boa, alguns detalhes sobre testes que a gente acaba não vivenciando no dia a dia. Isso foi realmente bom para trazer esses dados para a gente. Eu gostaria de saber se tem alguém com alguma